Deixa eu colocar aqui o deputado. Olá, Carlos, tudo bem? Diga lá, meu irmão, tudo jóia? Estamos aqui. Tudo tranquilo. Bem-vindo aqui ao Jornal da Fora, há um tempo que a gente não conversava aqui. Então, Carlos, o assunto de hoje na mídia brasileira é essa coletiva do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, depois de declarações do Lula, que talvez fosse difícil um déficit zero em 2024, e aí houve muita especulação na imprensa, se falou até em divergência dentro da equipe, entre o Rui Costa pensando de um jeito, o Haddad pensando de outro. O Haddad, então, convocou a imprensa para dar os esclarecimentos, e teve até um momento em que ele ficou um pouco mais irritado, porque insistiram muito ele dar uma resposta precisa sobre o déficit, e ele foi mais genérico, falou, vamos buscar o equilíbrio das contas públicas, né? Ele insistiu nisso, foi o refrão dele, o equilíbrio das contas públicas, mas explicou bem que é uma questão política que está sendo discutida, está num momento delicado, porque quebrou um pouco a expectativa, explicou por quê, quais foram os impostos especificamente que quebraram, mas, enfim, o que você acha desse imbróglio e dessa coletiva? Bom, em primeiro lugar, Miguel, você está me ouvindo bem aí? Está chegando bem o sinal? Eu estou te ouvindo, cara. Você me ouviu bem? Você está me ouvindo bem? Eu ouvi, tem um pouco de picote aí. Está picotando um pouco aqui para mim, mas quero saber se para você e para o pessoal que está nos ouvindo tá bom. Tá boa essa internet. Vou até perguntar para a Tati se a minha internet está boa, que para mim, né, está ótima. Tá legal. Mas pode falar. Você conseguiu ouvir a minha pergunta? Então, vamos lá. Não, então, ouvi. Então, gente, primeiro, boa tarde a todos, a todas, né? Nós estamos aqui, chegamos agora em Brasília. Infelizmente, eu não pude ver essa coletiva do Haddad, mas o fato é o seguinte, o Miguel, veja só, a gente assistiu durante meses aí, os últimos meses, desde que o Haddad falou do projeto dele de ser 0%, zero de déficit, ou seja, de a gente chegar no equilíbrio nas contas públicas do ano que vem, desde que ele falou isso, quando foi discutido lá atrás o arcabouço fiscal, é que ele se criou já uma desconfiança. Não vai conseguir chegar a zero, não vai de jeito nenhum. E o mercado, desde aquela época, vem dizendo o déficit provavelmente será de 0,8%, certo? Então, ao longo de todo esse tempo, todo mundo do mercado apostou contra o déficit zero. Contra, dizendo que não adiantava aprovar os projetos aqui, que os projetos não vão trazer receita, que não vai dar certo, e aquele mau humor, aquela aposta permanente contra a política econômica do Haddad e do governo Lula. Pois bem, agora, quer dizer, que o Lula coloca essa hipótese de retirar essa ideia do zero, do déficit zero, e aceitar um déficit pequeno, né, com esforço para tentar atingir o déficit zero, se cria essa celeuma toda e a especulação corre solta no mercado. O dólar subiu, a bolsa caiu e aquela coisa, né, que eles costumam fazer permanentemente, apostar contra o governo e apostar contra o Brasil, né? Porque, na verdade, também eles querem, apesar de dizerem que não dá para fazer o déficit zero, todas as agências aí do mercado financeiro o tempo todo falaram isso, agora eles querem que faça o déficit zero. Por quê? Porque eles querem que o governo corte gastos. E corte gastos aonde? Nos investimentos, que eles sabem muito bem que não dá para cortar gastos, não dá para cortar gastos em salários, não dá para cortar gastos na previdência, né? Não dá para cortar gasto na máquina pública, no custeio. Então, onde que eles querem que corte? Nos investimentos. Que a gente não faça o Minha Casa Minha Vida, que a gente não faça investimento na saúde, investimento na educação. É simplesmente isso. Eles querem que, porque eles querem continuar ganhando muito, com taxas de juros altas, eles querem que o governo pare de fazer investimento
né, e ceda aí aos seus argumentos de que é necessário cortar gastos. Pois bem, o que o governo vai fazer é o quê? É exatamente buscar uma meta que se possa cumprir e, ao mesmo tempo, buscar zerar o déficit. Né? Este ano, agora, nós vamos ter um déficit substancialmente menor do que o previsto no início do ano. E não foi necessário corte. Foi necessário simplesmente trabalhar, botar a casa em ordem, que é isso que o governo Lula vem fazendo. E o ano que vem nós vamos ter condições de fazer isso de forma melhor ainda, aprimorando a receita, aprimorando os mecanismos de gasto, fazendo com que os gastos aconteçam onde tem que acontecer. Então é isso que nós vamos fazer, Miguel. Então o mercado pode ficar aí chiando, reclamando, tentando inviabilizar o Haddad, né? Ou dizer que existe aí uma disputa, uma guerra dentro do governo, porque não existe nada disso. Então, é simplesmente o mercado apostando contra, os especuladores do mercado apostando contra o governo. A repercussão da coletiva com o Haddad, eu assisti a coletiva com o Haddad, foi bem interessante. Por exemplo, a manchete aqui do G1 é: Haddad desconversa após Lula pôr em dúvida a meta de zerar rombo nas contas. É a manchete do G1. A da Folha aqui, ó. Haddad evita cravar déficit zero, irrita-se com perguntas sobre meta fiscal e abandona a entrevista. Acho engraçado essa coisa de abandonar a entrevista, porque o Haddad, que convocou essa coletiva, ele ficou lá mais de uma hora respondendo, ele respondeu todos os jornalistas. Agora, imagino que o Haddad, por mais que seja importante ele se comunicar com jornalistas, né? Até espero que ele venha aqui também no Jornal da Fórum, ele tem mais o que fazer, né? Ele ficou mais de uma hora lá, mas ele é ministro da Fazenda. Mas ele explicou, né? Vai buscar o equilíbrio das contas públicas. E se a arrecadação... Ele explicou, inclusive, que vai tentar encontrar alguma solução, porque se conseguir aumentar a arrecadação, beleza, faz déficit zero, mas se não conseguir, faz déficit zero mais tarde, em outro ano, né? É um processo que você busca. Mas Zaratin, essa coisa dessa... Você já falou por alto, mas a gente pode desenvolver um pouco mais sobre esse conflito, suposto conflito entre o Rui Costa e o Haddad, né? O Rui Costa quer articular uma mudança da meta e o Haddad quer o déficit zero. Até onde você acha que isso procede? Olha, não existe conflito, porque tanto o Haddad como o Rui Costa estão apostando no aumento da arrecadação, tirando de quem? Tirando dos bilionários. Nós já aprovamos aqui um dos projetos aqui na Câmara, certo? Temos que aprovar outros agora, temos que aprovar mais um que trata do ICMS, e temos depois que votar o projeto de tributação de lucros e dividendos. Olha, hoje a Folha de São Paulo publicou um estudo da Fundação Getúlio Vargas, que não é nenhum órgão do PT, onde a Fundação Getúlio Vargas aponta que o que as empresas pagam de imposto de renda é substancialmente menor do que a alíquota. A alíquota é de 34% e as empresas estão pagando 18%. Essa é a média. Então, e não querem tributar lucros e dividendos da pessoa física, daquele que recebe o lucro, do capitalista. Então, eles trabalham o tempo todo para manter os privilégios. O que eles querem é continuar sem pagar imposto. Então, eles vêm com essa história de que o governo tem que cortar, e no fim das contas, entende? Eles querem manter os lucros extraordinários que eles têm. É isso que nós estamos falando. Muito bem. Então, o superchat aqui da Mônica Caparelli. Miguel, a classe média da Previdência injuriada por não receber a isenção de R$5 mil, além do 14º já tramitado no Congresso e parado. Também será nada? Ruim para nós em Congresso. Olhem para o povo mais de um salto. A Mônica sempre fala sobre essa questão da isenção para quem ganha até 5 mil. Foi até 2.500, 2.600, né?
e Lula disse que em 3 anos, 4 anos ia batalhar para aprovar até R$5.000. Você acha que tem essa perspectiva, Zaratini, de aprovar a isenção até R$5.000 até o fim do governo? Sim, nós temos que trabalhar muito no aperfeiçoamento da máquina de arrecadação, primeira coisa. Segunda coisa, aprovar a tributação sobre lucros e dividendos, né? E aí não estamos falando do lucro do camarada que tem uma microempresa, daquele lucro pequeno, nós estamos falando dos grandes lucros do Brasil. Nós temos que fazer uma tributação justa, não é cobrar do pequeno, não é cobrar da classe média, é cobrar dos grandes. São esses que não pagam imposto no Brasil, gente. Então, vamos fazer aquilo que é necessário, que é justiça tributária. Para ter justiça social, tem que ter justiça tributária. Uma coisa não existe sem a outra, né? Justiça social, nós podemos fazer vários programas sociais, do Bolsa Família, podemos fazer programas de saúde, programas de farmácia, programas de educação. Tudo isso é um lado da moeda. Mas quem paga isso? Quem tem que pagar? Tem que pagar aqueles que têm muito, aqueles superlucros. Veja só, nos países da Europa, a indústria petroleira tem uma sobretaxa sobre os seus lucros por conta do preço muito alto do petróleo. Aqui não. Aqui o Haddad foi taxar a exportação de petróleo, porra, foi uma chuva de crítica em cima dele, porque taxou a exportação de petróleo. Que absurdo! Então, quer dizer, essas empresas, elas querem continuar faturando estratosfericamente. E não dá para fazer isso, não vai ter justiça social no país, porque nós não podemos tirar da classe média para dar para o pobre, certo? Que a classe média já está enguasguelada, né? E nós precisamos tirar de quem tem. Essa que é a questão. E é isso que o Brasil tem que fazer. Então, nós temos que garantir a isenção até R$5.000 no imposto de renda, na medida que a gente for cobrando dos muito ricos. Então, vamos aumentando a arrecadação dos muito ricos e vamos isentando a classe média do imposto de renda. Essa tem que ser a nossa mecânica. Carlos, a gente já está entrando em novembro, né? Hoje é 30 de outubro. Novembro. Então, agora, eu até já perguntei para você na outra vez que você esteve aqui sobre esse cronograma. Que eu agora tem que aprovar. O que de importante o governo tem que aprovar até o final do ano? Quais são as principais batalhas legislativas? A principal batalha legislativa são duas, né? Nós temos ainda um projeto que trata dessa questão do ICMS, que é uma vitória que o governo teve no Supremo Tribunal de Justiça, que foi exatamente que os incentivos fiscais eles eram abatidos do imposto de renda do governo federal, então incentivos feitos por governos estaduais eram replicados na esfera federal. O governo conseguiu derrotar essa interpretação da lei, porém, ele precisa regulamentar como, então, deve ser pago o imposto. Então, esse projeto ainda falta votar aqui na Câmara e no Senado também. E a grande batalha é a gente aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem e a Lei de Orçamento. Né? A Lei de Diretrizes Orçamentárias, nós vamos enfrentar um problema grande, porque uma parte do Congresso quer reter aqui no Congresso uma parte ainda maior do orçamento, né? Quer fazer mais emendas impositivas, quer manter mais recursos aqui distribuídos pelos deputados, quando nós temos um problema. Nós precisamos organizar o investimento no Brasil, nós precisamos investir em questões estratégicas. Então, às vezes a lógica que um deputado tem, que é legítima, de atender os municípios onde ele obteve votos, e aí são demandas das mais diversas, infraestrutura urbana, social, investimentos na saúde, né? Mas isso tem que ter um certo planejamento, uma certa prioridade. Então, a prioridade do orçamento federal não pode ser majoritariamente a prioridade individual de cada um dos 513 deputados e dos 81 senadores. Então, nós precisamos ter, né, de fato, uma situação onde a gente tenha
né, uma estratégia de desenvolvimento, uma estratégia de gasto público. Então, é isso que a gente vai enfrentar nessa discussão sobre a LDO, né, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a própria Lei do Orçamento. E, inclusive, é na Lei de Diretrizes Orçamentárias que se estabelece a meta fiscal. Então, até o relator da LDO, que é o Danilo Fortes, falou, finalmente agora o governo reconheceu que não dá para fazer déficit zero. Então, ele o tempo todo ajudou aí o tal mercado para descredenciar a ideia do déficit zero. Agora ele está comemorando. Comemorando o quê, né? Agora ele está comemorando essa questão de que provavelmente não será déficit zero. Então, ele, como relator, tem um papel importante nessa discussão. Muito bem. Quero falar de política agora com vocês, Aratini, a gente tem uns 10 minutos ainda, sobre eleições municipais de 2024, qual a sua expectativa, como você está vendo o cenário, quais são as estratégias do PT e do campo progressista em geral, como é que você vê que o bolsonarismo como é que você vê que o bolsonarismo está indo. Deixa eu só ler o superchat aqui, que aí você encaixa a resposta já sobre isso, né? Que a Mônica Caparedes fez mais 2 superchats. Quem ganha mais de um salário? Sou Lula, mas não aceito guardar 2024. Ela falou 2014, mas 2024. Pergunte, por favor, ao deputado Zaratini sobre o 14º salário. Fui gerente da Caixa, mas é que é suficientemente para apoiar os aposentados. 14º salário já. Mas aí você pode responder ela e responder essa minha questão também sobre a sua expectativa para 2024. Bom, vou falar primeiro aqui sobre as eleições, né? É uma grande preocupação que nós temos, porque nós precisamos mudar as administrações municipais, né? As administrações municipais, nas últimas 2 eleições, elas foram muito para a mão da direita, né? O bolsonarismo avançou, mas principalmente os partidos de centro, né, voltaram a ganhar tamanho e a esquerda foi reduzida. Então, nós vamos precisar fazer um esforço grande de buscar fazer uma unidade do campo da esquerda e não só do campo da esquerda, como trazer partidos, né, que estão no centro para apoiar candidatos mais à esquerda. Então, é o que eu tenho dito para o Guilherme Boulos, né? Muitas pessoas do PT, do PSOL, né, falam, não, aqui é a frente de esquerda. Não, o que o Boulos tem que fazer em São Paulo é a frente democrática, certo? Porque do outro lado vai estar o Ricardo Nunes e o bolsonarismo, né? E lá não tem nada de democrático. Então nós temos que juntar do nosso lado, em torno do Boulos, a chamada frente democrática, que é composta não apenas por partidos, mas composta também por lideranças sociais, por lideranças intelectuais, né, por empresários. Nós temos que trazer esse conjunto para ganhar uma eleição, como a eleição de São Paulo. Eu estou falando de São Paulo aqui, mas, logicamente, isso se aplica em outras cidades. O Rogério Corrêa, que vai disputar a cidade de Belo Horizonte, né, a Maria do Rosário, que vai disputar a cidade de Porto Alegre, né, o João Campos, que vai buscar a reeleição lá em Recife, né, o João Kozer, que vai buscar a eleição em Vitória. Então, o Rio de Janeiro, onde nós vamos apoiar o Eduardo Paes. Nós vamos buscar fazer essa frente democrática em torno do Eduardo Paes. E a gente quer replicar a ideia de frente democrática em maior número de cidades. Nós não podemos fazer candidaturas só do campo da esquerda. Nós precisamos buscar ampliar, certo? Ampliar essas candidaturas para isolar o bolsonarismo e os seus candidatos. E dessa forma a gente derrotá-los nas eleições municipais. Muito bem. Muito bem. E, assim, você falou em São Paulo, mas e nas cidades médias de São Paulo? São Paulo é um estado maior eleitorado do país. Você acha que o PT tem condição de eleger alguns prefeitos de algumas cidades médias, recuperar, que o PT era muito forte em várias cidades médias importantes do estado de São Paulo? Qual a sua expectativa?
Olha, o estado de São Paulo, ali a gente tem várias realidades, né? Você tem a região metropolitana de São Paulo, onde eu acredito que nós vamos crescer, vamos ganhar mais prefeituras, né? Vamos fazer mais alianças e vamos ganhar prefeituras. Nós temos a região metropolitana de Campinas, que nós perdemos muito, mas a gente sente que tem condições de avançar em Campinas, em Sumaré, né? Em Hortolândia. São cidades onde a gente consegue avançar. Nós temos o Pontal do Paranapanema, onde o Lula foi muito bem, e também podemos ganhar prefeituras, e a região de Araraquara, o entorno de Araraquara, onde nós fomos vitoriosos também. Estou falando assim de grandes regiões, é lógico que tem exemplos que são possíveis de ganhar. Então, o PT, ele vai buscar conformar essas frentes, certo? Estabelecendo acordos e avançando no interior também. Nós não vamos negar que a força do bolsonarismo, da extrema-direita no interior de São Paulo é grande. É grande. Tanto é que eles conseguiram eleger o Tarcísio a partir do interior. Tarcísio perdeu na Grande São Paulo, perdeu nessas regiões que eu citei, mas conseguiu ganhar na maioria do interior, e aí ele virou o jogo, ele conseguiu fazer a diferença exatamente a partir do interior. Hein? Agora, nós estamos com o governo em andamento, muitas pessoas nos procuram hoje, gente que quer se aproximar do PT, nos procura para fazer alianças, para discutir, para estar junto. Por quê? Porque nós temos a força agora do governo federal, que é muito importante e muito decisiva nas eleições municipais. E essa demanda aqui da Mônica Caparelli, 14º da Previdência? Olha, Mônica, eu acredito o seguinte, nós vamos precisar, a partir do ano que vem, a gente rediscutir algumas questões da reforma da Previdência, né? Não é só o 14º. Se a gente fosse, tá bom, paga o 14º, resolve. Mas tem vários mecanismos, várias injustiças que foram feitas, particularmente com as mulheres, né, na reforma da Previdência, que nós temos que rediscutir. Nós temos que rediscutir. Não adianta a gente dizer que vamos anular essas decisões, porque ninguém anula, precisa votar aqui no Congresso. Então, alguns temas da Previdência nós precisamos rediscutir. Eu não acredito que seja apenas e simplesmente a questão do 14º. O 14º é uma reivindicação que, logicamente, se recebe o 14º, você melhora. Mas, por exemplo, a forma como foi calculado o valor das aposentadorias, a mudança de regra, foi extremamente negativa para o trabalhador. Né? O trabalhador rebaixou muito o valor das aposentadorias. Então, a gente tem que olhar para isso também. Né? Então, eu acredito que a coisa não é tão simples de votar como o 14º. É uma bandeira importante, é uma bandeira que a gente apoia, mas é uma bandeira que tem que ser enxergada dentro de uma visão de mudança da sistemática da Previdência Social no Brasil. Zarate, então, como é que você está vendo a política externa do governo Lula? Agora a gente tem uma guerra em Israel, Palestina, o mundo inteiro está em choque, né, com as cenas dramáticas de pessoas morrendo. O Lula é presidente do Conselho de Segurança da ONU, tentou aprovar uma resolução de cessar-fogo no Conselho de Segurança, foi vetado pelos Estados Unidos, foi aprovado agora na Assembleia Geral da ONU. O Lula vai tentar outra vez, agora, se eu não me engano, no Conselho de Segurança ainda. Como é que você está vendo essa questão internacional, a atuação do Lula? O que você acha sobre isso? Olha, a situação internacional hoje é bem mais complexa do que há 20 anos atrás. Né? Há 20 anos atrás, é bem verdade que existia a guerra do Iraque, mas não tinha a dramaticidade que tem hoje a guerra da Ucrânia e a guerra entre a Israel e o Hamas. Né? Então, é uma guerra, são guerras que estão levando a flor da pele a situação. Os Estados Unidos têm atuado de forma decisiva nessas duas guerras. Numa, para garantir a Ucrânia, porque se não fosse os Estados Unidos, a situação da Ucrânia já teria sido resolvida, né? E a mesma coisa em relação a Israel. Né? Os Estados Unidos
não só ao vetar a posição que o Brasil conseguiu ter a maioria no Conselho de Segurança, mas também ao colocar porta-aviões e ir para cima e visitar, como faz o Joe Biden, né, visitar Tel Aviv, aquela coisa toda, isso é um apoio assim praticamente incondicional, avaliza aquilo que está sendo feito na faixa de Gaza, os bombardeios, a morte de civis, a morte de crianças, né? Se houve um erro do Hamas, e na minha opinião foi uma coisa absolutamente absurda aquele ataque que foi feito pelo Hamas contra aqueles kibbutz, aquele povo que estava ali ao longo da fronteira da faixa de Gaza, né, com aquelas mortes, sequestros, etc., também é um erro o que Israel está fazendo agora, de bombardear Gaza, né, da forma como está bombardeando, né, da forma como está ameaçando. Então, nós precisamos urgentemente de um cessar-fogo, estabelecimento de corredores humanitários, de chegar às condições de ter algum grau de negociação entre os dois lados e de buscar uma solução. Agora, o Brasil tem feito esse esforço, o presidente Lula tem feito esse esforço. Talvez a gente imaginasse, antes de tudo isso acontecer, bom, o nosso esforço vai ser buscar o desenvolvimento ambiental do mundo, chegar a acordos ambientais mais amplos, que a gente garantisse que o Brasil e o mundo pudesse ter um desenvolvimento harmônico, um desenvolvimento ambiental correto, né? E esse fosse o nosso grande desafio. Mas a gente está vendo agora que outro desafio se coloca, que é a questão da paz, né? Que é evitar que a guerra escale no Oriente Médio, que é evitar que a guerra escale na Ucrânia, né? Garantir negociações e soluções. É isso que está colocado na frente até de um tema muito mais, talvez assim, vou dizer mais importante, mas um tema muito mais estratégico, que é o desenvolvimento sustentável. Muito bom, Carlos. Muito obrigado, então, pela entrevista. Forte abraço, boa semana para você e até em breve. Ok, muito obrigado, Miguel. Um abraço a todos e a todas. Abraço. Deixa eu só ler um comentário aqui da Mônica Caparelli. Mônica, antes de você sair, então, só ler o comentário aqui da Mônica, né, que ela está insistindo nessa coisa do 14º. Já foi tramitado dentro do Congresso, basta aprovação de Lula, estamos 10 anos sendo esmagados. 14º é tirar o sufoco dos aposentados, urgência. Então, fica aí com o recado da Mônica, tá bom? Tá joia. Tá bom. Obrigado, gente. Todos. Pode fechar.